Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está assistindo, ao público. Boa tarde, Alessandra, Cíntia, Carol, Paula. Bom, estamos iniciando mais uma mesa do Seminário de Cinema de Curitiba, seminário hospedado dentro do Olhar de Cinema, como uma iniciativa, essa mesa como uma iniciativa do MAP, Mulheres Audiovisual Paraná. E hoje estamos aqui, vou apresentar a mesa com quem nós estamos, iremos conversar sobre futuridades de cinema, né? Bom, estamos com Paula Gomes. Paula Gomes é distribuidora e produtora audiovisual, graduada em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, integra hoje a Olhar Distribuição. Antes atuou na produção executiva de curtas, longas e conteúdos para televisão. Coordenou o Escritório Regional Sudeste da linha de produção de conteúdos destinados às TVs públicas de 2014 a 2016. Faz parte da atual gestão da AVEC Paraná, Associação de Cinema e Vídeo do Paraná, e é conselheira municipal de Cultura, representando o audiovisual na gestão 2020. Carolina Gomes é formada em Letras pela USP e com pós-graduação em Roteiro Audiovisual pelo SENAC São Paulo. Há mais de 10 anos na Avon, atualmente trabalha na área de comunicação. É uma das criadoras do FAMA, o Fundo Avon para Mulheres no Audiovisual. Alessandra Aro, produtora executiva, mestre em projetos artísticos pela Universidade Europeia de Madrid, pós-graduada em antropologia visual pela Universidade Cândido Mendes e graduada em publicidade pela PUC Paraná. Participou de mais de 30 filmes, longas, curtas, documentários e séries, como diretora de produção, assistente de direção, fotógrafo, estilo, etc. Dentre eles, destacam-se o longa Estômago, a série da Fox do Mundo de Jaquim e o curta Vizinhos. É professora há 16 anos e atualmente é professora e orientadora na Academia Internacional de Cinema de São Paulo e professora de inovação na Escola Superior do Empreendedorismo. Também é produtora executiva da Maranha Filmes, onde desenvolve projetos audiovisuais, artísticos e culturais que se baseiam em ações cotidianas que têm como objetivo inspirar mais pessoas a provocarem transformações reais em suas comunidades. E Cíntia Domit Bittar. Cíntia é cineasta, sócia fundadora da Novelo Filmes desde 2010, membro da diretoria da API, Associação de Produtores Independentes do Audiovisual Brasileiro, vice-presidente da Santa Cine, Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, conselheira municipal da Política Cultural de Florianópolis, membro fundadora da Elas Cine, Mulheres Audiovisual Catarinense. É graduada em cinema pela Unisul. Bom, para iniciar a nossa conversa sobre desafios e perspectivas e exercitando futuridade, vem uma pergunta muito geral a partir do que a gente está vivenciando enquanto audiovisual nesse momento, né? Estamos aqui dentro de um festival online, fazendo uma transmissão ao vivo. Então, a pergunta que fica é: o futuro para o audiovisual ele já começou? A partir dessas construções dos festivais online, a gente está agora entrando no 7º mês de isolamento social também, né, pensando na pandemia, e como que os festivais eles tiveram que se adequar a essa nova janela, né, a janela do virtual. Então, a pergunta que fica é: nós já estamos no futuro? Essa produção remota, os festivais online, já é uma incidência desse futuro que já chegou? Fiquem à vontade para iniciar. Acho que no começo a gente fica um pouco cheia de dedos para uma não atropelar a outra na fala, né? Mas eu vou dar essa quebrada de gelo aqui. Karine, partindo um pouquinho da sua provocação aí, enfim, antes de tudo, um prazer estar aqui com vocês, esse monte de mulher incrível.
e podendo falar dentro do Olhar de Cinema, que é um festival que vem aí construindo uma carreira muito consistente ao longo desses anos, né? Enfim, passado isso, eu acho que tanto esse festival como os outros tiveram que se readequar, tiveram que se adaptar a esse cenário agora. O Olhar de Cinema vem com um formato muito interessante, esse formato aqui, inclusive, da gente estar tendo esse bate-papo em horários diferentes, em coisas que não aconteceriam no festival físico, né? Que a gente se sentia meio que perdendo muitas coisas, a gente ficava ali meio mergulhado na programação, mas tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então a gente não conseguia mesmo participar de todas as mesas, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma outra troca, uma troca de corredor, uma troca que é muito importante, que eu acho que a gente, assim que possível, assim que se passe a pandemia, a gente deve querer voltar a esse momento e a essa troca também. Então, para tentar responder um pouco a sua pergunta, eu acho que tem coisas que a pandemia acelerou, né, nessa coisa da tecnologia e da ubiquidade. A gente está podendo falar que cada um é de um lugar diferente do Brasil, e se a gente tivesse um festival físico, talvez essa salada de lugares não fosse possível, porque tem a limitação orçamentária de comprar passagem, trazer alguém. Está todo mundo aqui falando ou de casa, ou de muito próximo, e isso também é uma coisa nova dentro desse circuito, né? Que essa ausência desse custo, essa possibilidade de estar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, online e trocando ideia junto, sem que elas saiam de casa. Mas eu não sei te dizer assim, o quanto disso daqui vai ficar para depois, no momento que a gente já tem uma vacina, no momento que já tem uma reabertura. Eu acho que vai ser um misto, né? Se eu for apostar em alguma coisa, eu nem aposto nem nesse modelo total, nem no modelo antigo total. Acho que tem coisas que vão ficar e tem coisas que voltam também, ou que vão assumir uma nova roupagem, né? Enfim, tentando aqui um pouquinho responder. Eu concordo com a Paula. Eu acho que a gente está sofrendo um processo de transformação muito grande, né? Eu acho que a pandemia, ela intensifica tudo, né? Seja para o bem ou para o mal, mas tem coisas positivas que a gente está vivendo, né? Nesse processo, que algumas coisas não paralisaram, né? Eu fico muito feliz de ver festivais como esse seguindo, acontecendo, né? De forma online, permitindo que as pessoas possam estar presentes, né? Sejam em mesas, assistindo filmes, né? Cada um na sua cidade, no seu estado, né? Isso também, eu imagino, né, que isso faz com que o público também se amplie de certa forma, né? Isso é bacana, né? E a gente está vendo também no processo de exibição de filmes dentro de festivais ou até em plataformas, que a gente teve um boom nisso tudo, né? A gente tem um histórico, né, de ter questões relacionadas à distribuição, e eu vejo que a gente tem acelerado esse processo todo, né, de forma democrática, né, onde as pessoas podem ver a valores super ok, né, para a grande maioria, né, então eu acho isso muito interessante, e eu acho que no processo de produção também, eu acho que ele é talvez o mais complexo de todos e o mais desafiador, né, tanto nesse processo de retomada e tal, né, a gente já tem vários protocolos, né, várias pessoas aí já voltando a filmar, mas eu também acho que nesse processo de transformação, eu acho que a forma de se pensar filmes, né, roteiros, né, entre tantas outras coisas, também vai ser modificado de uma outra forma, né, é isso que eu penso mais ou menos. E aí, pensando também nessas formas para além do virtual, aliado ao audiovisual, mas fora do cinema, né? Como as plataformas EADs, por exemplo, que para ter uma continuidade no calendário, ela precisou ser instaurada, né? E tantas outras formas também de aliação do audiovisual com a plataforma virtual. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso também, atrelando essa ideia também de futuro, né? Se a gente pensa o futuro como algo mais tecnológico,
acho que a gente está começando a chegar perto dele, também dentro de uma cadeia mais ampliativa, né? Dentro desse sentido de mais pessoas. Enfim, a gente sabe que a internet não chega para todo mundo no Brasil, né? Mas pensando como que essa ideia de acessibilidade ela começa a ser ampliada a partir desse momento virtual, por mais que a internet ela não seja esse bem totalmente compartilhado, totalmente ampliado para todo mundo. Então, como que a gente consegue ver essa ideia da educação atrelada ao audiovisual para o futuro, ou para além pandemia, para além esse momento, assim, né? Também pensando nos filmes, né? Pensando nesse acesso que as pessoas têm ou estão tendo a partir desses festivais online, de acesso aos filmes e de poder encaminhar ou atrelar mais uma coisa na outra. Como que fica a educação pensando esse acesso ao audiovisual? Bom, se vocês quiserem, eu posso falar sobre essa também, que aí sim, vai você. Não, eu até ia falar, Alessandra, porque justamente você está na área da educação, formação, né? Porque DAD, mas depois eu volto, que eu queria complementar algumas coisas da outra questão, mas acho melhor tu falar, inclusive, sobre isso. Tá. Eu sou professora, né? Já há bastante tempo, assim, né? Dou aula na Academia Internacional de Cinema, também dou aula na Escola Superior de Empreendedorismo, né? E enquanto professora, né, como todo mundo, fui pega de surpresa e a gente teve que fazer um processo de adaptação muito rápido, né, a toque de caixa, em meio a toda essa loucura que aconteceu. Apesar de ter sido muito difícil, né, e isso falo também por experiência de colegas, né, houve um processo de aprendizado muito grande, assim, de quem está, né, do lado da docência, né, e eu vejo que, enfim, eu já dava aulas online anteriormente, né, tenho vários colegas também, mas a gente começou a perceber a potência que isso tem, porque os 5 mercados mais emergentes atualmente durante a pandemia, um deles é o mercado EAD, né, então eu acho isso super interessante. É óbvio que a gente sabe que, né, como já foi falado, temos muitas pessoas no Brasil, né, uma realidade muito dura, onde tem pessoas que não têm acesso à internet, por vezes tem acesso à internet, mas é uma banda muito pequena, ou não tem aparelho celular, ou computador, né, entre outras coisas. Então, a gente tem uma fatia aí que acaba não sendo atingida. Fora essa fatia, tem várias pessoas que podem vir a fazer cursos, né, e às vezes não precisam se deslocar de um estado para outro, de uma cidade para outra, né, então isso facilita mais o aprendizado. E eu acho que na área de cinema, especificamente, isso potencializa cada vez mais, né, porque a gente pode trocar com mais pessoas, né? Enfim, as pessoas podem né, começar a se inserir no mercado, podem conhecer, enfim, né, tipo, adquirir novos conhecimentos, né? E eu acho que isso, de certa forma, potencializa nosso mercado, né? Tão judiado há tantos anos, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais dessa força das pessoas que estão iniciando, né? E eu acho que o ensino AD, né, e a gente entendendo que o ensino AD também, você tem desde o gratuito, né, até o pago, até o, né, enfim, para vários preços, né. Então, de certa forma, eu acho isso muito interessante, muito poderoso, porque é através do ensino que a gente consegue ir munindo as pessoas, não só de conhecimento, mas um conhecimento que vai além disso, né, falar sobre o mercado, falar sobre as nossas relações dentro de set, como isso pode acontecer, né, e pensar, né, de uma forma... Acho que a pandemia, ela deu um break na gente, né, na minha opinião, assim, e ela, de certa forma, dá uma oportunidade para a gente parar e pensar um pouco as coisas, né? E eu acho que a gente é bem importante hoje parar e pensar como que a gente vinha fazendo, né? E tentar fazer melhor. E isso é super bacana, enfim, isso pode ser discutido através de ensino EAD, enfim, discussões online, fóruns, entre tantas outras coisas. É isso. Obrigada, Lê. Acho que a Cíntia queria complementar, né, a pergunta anterior. Não, eu ia fazer, complementando, né, a fala delas anterior sobre a questão do virtual e tudo mais, quero dizer que, particularmente para mim, é uma sofrência não estar no festival presencial. Eu estou até aqui com o óculosinho do
do Olhar, e é um festival que eu gosto muito de estar, porque é aqui pertinho, né? Eu estou em Florianópolis, e eu vou, inclusive, como espectadora mesmo, pego ônibus, vou para Curitiba e fico vendo filmes, né? A gente consegue ver 4 filmes por dia, e é um momento, o festival, os festivais, para mim, eu como festivaleira, assim, até brinquei que chegou o catálogo do Olhar, né? Eu gosto de pegar o catálogo, de riscar, assim, eu ainda tenho essa coisa muito analógica, pessoalmente, né? Do cinema. E cada vez que surgem essas perguntas, assim, me bate um receio real, assim, porque realmente me faz pensar, né, que justamente o título dessa palestra, dessa mesa, exercer a futuridade, assim, eu confesso que eu, pessoalmente, assim, enquanto espectadora, né, que não deixa de ser um elemento da cadeia produtiva, né, porque nós não somos nada sem o público, é uma pergunta que eu sempre me comove, assim, porque eu penso, não, eu quero voltar logo para os festivais presenciais. Mas, de fato, não tem como falar outra coisa que não seja que, sim, né, de fato, a pandemia, ela veio acelerar algumas questões, né, que já vinham acontecendo, né, da digitalização das coisas, das pessoas, dos eventos, né, ela vem meio que acelerando isso mesmo, mas era mais para fazer essa adição, né, ao que as colegas falaram, que estou totalmente contemplada pela fala delas, mas é importante também citar isso da inclusão, justamente, porque tu vê, além da questão do acesso, em questão de renda, para ter uma internet boa, para conseguir acompanhar os eventos, tem também uma questão de faixa etária, uma questão de quem que está realmente informatizado, quem conhece as plataformas, quem que está nas redes sociais para conseguir ter acesso. É difícil, assim. Ontem o meu pai participou de uma live pela primeira vez, do assunto dele de trabalho, ele teve que ligar o Zoom, é uma coisa que não é tão fácil, né, para quem não está ainda nesse ambiente, não faz parte dessa rotina digital. Então, tem isso para se pensar também, a inclusão também, para além da questão socioeconômica, né, a questão do acesso mesmo das pessoas, quem que ainda está à margem da digitalização, né? Mas era isso. Olá, queria colocar, enfim, acho que todas as falas foram absolutamente certeiras e eu acho que a pandemia trouxe questões não novas, elas só ganharam uma roupagem diferente nesse novo cenário, né? Então a gente percebe que digitalização é uma pauta que precisa ser trazida para a pauta do dia, como um direito universal para todo mundo, para a gente conseguir, de fato, democratizar esse conhecimento todo, para a gente conseguir fazer mais coisas, porque a gente percebe, e a Alessandra citou, né, que bom que a gente continua com festivais assim acontecendo, que bom que a gente conseguiu colocar isso de pé, isso permite com que a gente tenha, talvez, potencializar enfim, a gente sabe que o ambiente e o meio audiovisual, a gente tem sofrido com a questão de grana, financeiramente, e com essa questão da digitalização, acho que a Paula citou, né, de você não ter que se deslocar de um lugar para o outro, a gente sabe que isso tem um custo, enfim, até pensando mesmo em impacto, enfim, de várias ordens, né, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa pensar que tem alguns direitos básicos para a gente conseguir fazer tudo isso que ainda não estão supridos. Nada que a pandemia, nada que não existisse antes da pandemia, a pandemia só ampliou e deu mais o tamanho e uma noção para a gente do qual é o tamanho da questão, né? Acho que é isso. Queridas, posso fazer um pequeno adendo também, que é uma reflexão que eu tenho feito também e visto em alguns grupos, acrescentando uma problemática nisso, é a questão da agenda, né? O rompimento da noção do território, a geografia vira uma coisa muito louca, porque assim, os festivais, né? O Festival de Curitiba, o Festival de Brasília, o Festival de... Então, nesses espaços, acontecendo esses eventos para esses públicos, gira uma cadeia na cidade, gira um movimento no local. Aí, quando tudo é virtual e tudo é acessível em todos os territórios do Brasil,
Por que alguns festivais, não sei como é que vai ser nesse sentido, assim, porque pode começar a ser visto, inclusive isso tem que ter cuidado, talvez pelo poder público, até os editais regionais que fomentam festivais também, temos que criar esse discurso e pensar em como responder se alguém chega e fala assim, tá, mas se o Festival de Brasília está online, para todo mundo acessar, por que vai ter um festival em Florianópolis? Por que vai ter? Então, acho que um outro desafio também é esse, assim, como manter essas regionalizações que existiam por causa de uma questão geográfica, física, real, do concreto, para o mundo digital. Como é que fica essa questão? É o que eu tenho pensado, inclusive, enquanto está acontecendo essa nossa conversa, essa nossa mesa, está acontecendo inúmeras lives, inúmeras mesas interessantíssimas também. E às vezes a gente recebe nesses grupos do audiovisual, né, um monte de mesa, tudo ao mesmo horário, assim, dá vontade de ter uma sala de comando, assim, com um monte de monitor, tu conseguir assistir tudo que tu não consegue, né? Então, como pautar essas particularidades, essas características, muitas delas regionais no âmbito dos festivais, se estamos digital e universal. Tem isso também. Sim, só pegando um gancho nessa fala. Aí, não, pode falar. Atropelou. Pode falar. Só pegando um gancho nessa fala da Cíntia e trazendo para a experiência que a gente teve aqui na Olhar, também como que antes a gente, quando liberava um filme para um festival, a gente estava liberando para uma sala de cinema física, onde a gente sabia que ia vender ali 200, 300 ingressos, e que você tem toda uma imprensa voltada para aquele momento, então tem vários valores agregados além para o filme em si, além desses outros do festival que você fala de circulação e de retorno para a sociedade, né? E aí a gente fica numa dúvida, assim, como que a gente passa? Onde que esse festival vai estar localizado? Quais são as ferramentas? Porque o Brasil, tendo a dimensão que ele tem, a única barreira geográfica que dá para fazer nas plataformas é do território nacional. Então, você não consegue fazer um geoblock de Florianópolis, de Brasília, e só a comunidade dali assistir, como alguns outros países conseguem fazer, porque eles são bem menores, e etc., né? Outros festivais por aí. E como que eu boto esse filme no mundo, ali naquele contexto, e não desvalorizo nas outras janelas, porque ele também vai perder editismo. O online facilita muito mais a pirataria e, enfim, várias outras questões, para além de discutir pirataria, que eu acho que não é essa o foco aqui, mas a gente sempre parte de entender, assim, não, quais são as condições desse festival, como que a gente vai lidar com essas condições, como que a gente vai aproveitar isso para falar desse filme, desses temas que ele aborda, como que a gente vai agregar valor, trazer valor para a sociedade a partir dessa participação, né? Então, e com todas essas outras camadas de acessibilidade, esse conteúdo consegue ir com acessibilidade, audiodescrição, libras, nas redes, como que é isso, né? Como que a gente vai reproduzir tudo isso? Acho que, enfim, acho que a gente poderia passar 3 horas aqui falando, não ia responder nenhuma dessas questões, a gente só ia continuar questionando. Acho que é isso mesmo, não tem resposta fácil, não tem resposta simples, e a gente está no meio disso ainda, né? Acho que também tem um pouco disso, a gente não está no pós, né? A gente está no durante, e a gente não tem essa dimensão, esse distanciamento ainda de como vai ficar, né? Como as coisas vão ficar, as coisas ainda estão, né? E acho que a gente não tem mesmo todas as respostas para tanta coisa. Eu fiquei pensando como realmente, né, a gente está vivendo o processo ainda e trazendo questões muito para pensar o depois, né? Como eu acho que por muito medo também de como que o setor ele vai ficar, vendo toda a insegurança que ele está passando, pensando também em todo incentivo público, toda a ideia dos editais também, como que está acontecendo o escoteamento, a gente já estava passando por isso, né?
mas eu acho que agora a gente conseguindo, como a Ale falou, a pandemia, ela passa a ser esse momento de parar e entender como que a gente está fazendo as coisas, e isso vem mais forte também, né? Entendendo como que esses recursos eles estavam sendo repassados, como que estavam sendo a utilização dos fomentos, etc. E aí, pensando no que a Cíntia trouxe também, pensando nos festivais, isso é bastante preocupante, né? Porque é pensar também na circulação dos filmes, né? Se a gente tinha janelas específicas para os filmes serem exibidos por meio desses festivais, como que eles ficam a partir do momento em que eles estão sendo circulados de uma maneira virtual, né? Então, trazer um filme inédito para Curitiba, por exemplo, pode não fazer mais sentido, né? Ou pode ter uma outra conotação daqui para frente, pensando nessa ideia do virtual. Como é que fica essa ideia de distribuição, essa questão da circulação dos filmes para depois, né? Eu sei que é isso, a gente está passando pelo momento, é difícil pensar esses depois, que também está sendo difícil pensar o agora, né? Mas quais são as nossas implicações enquanto setor para pensar essa circulação, para pensar essa distribuição dos filmes? Eu não sei, parece que quando é distribuidora fica para mim, né? Mas sinto sua vontade para falar, gente, porque não tem resposta, não. A gente também está se perguntando, acho que uma coisa que ficou, talvez, e que fica de lição, é que na roda do dia a dia, né, na máquina de moer gente, a gente acaba pesquisando pouco, né, comportamento das pessoas. E isso na ponta da distribuição é o que a gente mais faz. Como que quando você fala assim, vou distribuir um filme, a gente vai ver onde é que o público está. Quem é esse público? Com quem que eu estou conversando? Como é que ele se comporta? Como é que eu faço ele saber que esse filme está aqui para eles? E como que eu chego nele? Onde que ele consome? Quanto que ele está disposto a pagar? Como que funciona tudo isso? E sabendo de todas as desigualdades que existem no Brasil e de tudo que a gente vivencia todo dia, né? Quando a gente fala de sala de cinema, ou antes, né? Enfim, não sabemos como vai ficar o cenário agora de abertura. Espero que não muitas delas fechem, mas o circuito de arte, boa parte dele é subsidiado pelos estados e etc. Então, boa parte deve permanecer. Mas quando a gente está falando de cinema, a gente está falando de salas ou que estão em shoppings ou em centros das cidades e que são majoritariamente consumidos por pessoas brancas e enfim, que têm o poder aquisitivo de pagar primeiro o transporte até essa sala de cinema, segundo um ingresso caro para essa sala de cinema e consegue estar lá e existir nesse processo, né? E a gente sempre está se perguntando de novas maneiras de fazer. A pandemia ela só acelerou uma tendência que já vinha, né? Já se conversava sobre essa quebra de janelas, de passar primeiro no streaming, passar depois nas salas, mas as salas não aceitavam muito bem que você estreasse no streaming, porque eles achavam que estava perdendo público. A gente acredita que tem um meio termo, assim, tem o público que sim, vai assistir em casa, tem gente que não tem sala de cinema perto e só vai conseguir assistir no digital, com todas as problemáticas do digital, etc. Mas a gente sempre pensa na capilaridade, a gente pensa que pode coexistir, né, essa relação, essas fronteiras, elas estão borradas e a gente tem que oferecer os filmes onde as pessoas estão. Então, se esse filme é para pessoas idosas, talvez esse público não esteja de fato no digital, vai estar na sala de cinema e isso ainda vai permanecer. Se esse filme é para adolescentes, pode ser que eles queiram ver online, em casa, mas ainda vai permanecer um desejo de ver em grupo, em sala de cinema, assim. Eu tenho uma filha adolescente e ela adora, assim, ir no cinema com os amigos, aquela coisa de galera, desse comportamento. Então, assim, distribuição de filmes, muita gente vai me crucificar, mas é venda de produto, né? É autoral, é arte, mas é um produto, é entretenimento, é algo ali para as pessoas consumirem. Então, pensar um pouquinho como que as pessoas se comportam,
que conversa com esse conteúdo, né? E aí isso não muda ser digital ou ser físico. É sempre observar, é sempre entender como as pessoas vão se comportar. E aí é isso que a tal da pandemia trouxe, é essa possibilidade da gente dizer, não, peraí, tá tudo mudando, mas tá tudo mudando muito mais rápido agora, porque dentro dessa pandemia, coisas que iam demorar 3 anos, demoraram 2 meses, sem ter infraestrutura técnica, sem ter cabeamento, sem ter internet universal para todo mundo, de boa qualidade. E aí a gente vai entendendo os gaps, e entendendo os comportamentos, e vai tentando se posicionar no meio disso tudo, né? Mas não tem resposta certa, é estudo. Acrescentando uma questão da distribuição, que daí tem mais a ver tem também a ver com a questão da produção, e eu trabalho muito com pós-produção também, é a questão dos formatos, né? Porque quando a gente teve a transição da película para o digital, muitas aqui lembram como foi, né? Um rolo, assim, quer dizer, não um rolo mais, não tinha mais película, mas era algo, assim, difícil, os formatos. Aí o filme travava num festival, todo mundo metia o pau na questão do que era digital, porque tem que voltar a película, porque olha só, cada um manda de um jeito. E a gente tinha começado há algum tempo um processo mais simples com o DCP, né? Com o Digital Cinema Package, que é um formato que acabou virando mais universal, assim, entre os principais festivais, digamos, né? E por exemplo, eu estou com curta-metragem em festivais. Peguei bem a pandemia, né? Eu estava em Cartagena exibindo o filme quando o festival encerrou. Literalmente, eu estava na sala, no debate, o festival encerrou no segundo dia, porque chegou a pandemia lá. E depois disso, o filme seguiu em festivais, e os festivais, estando online, cada um está pedindo de um jeito o arquivo. Um pede ProRes, não sei o que lá, ProRes HQ, ProRes 422, ou um Light, ou então H264 isso. E aí tem bastante gente de festival, da produção, que também não entende direito da parte técnica, digamos, aí pede, sei lá, me manda em alta. Alta não quer dizer absolutamente nada para quem está na pós. Alta, o que para ti é alta? É quase uma pergunta existencialista, na verdade. Porque, assim, vocês estão rindo porque eu que estou lá na ilha da edição fazendo master atrás de master por causa disso. Rindo para não chorar. Brincadeira, eu vou fazer um desabafo, inclusive, aqui, praticamente toda semana eu estou encodando um novo arquivo. Porque daí aí não dá o 5.1, aí tem que ser um ProRes, não sei o que lá, estéreo. Coisas bastante difíceis, assim, porque o que a gente vinha fazendo? Um DCP, com legenda embutida em não, um ProRes HQ, uma master, e isso bastava ultimamente, e não basta mais. Eu fico pensando, putz, a galera que não tem ilha de edição, e que está tendo que... Como é que essas pessoas estão fazendo? Estão pagando para ficar remasterizando o filme? Porque eu faço o mesmo, né? Agora, isso é difícil, e aí falta um conhecimento técnico mesmo. Aí, às vezes, eu pergunto para quem está no festival, tá, é um H264, qual é o bitrate? Muitas vezes não sabem dizer. É 50, é 60, que é a quantidade de informação por segundo, de bits, não sabem, entendeu? Então, isso é uma questão também, porque a gente tinha acabado de, né? Ah, tudo bem, é DCP, meio que formalizou o negócio, e agora virou uma bagunça de novo. Então, também tem essa questão. Isso que você falou, Cíntia, é uma coisa que a gente vive aqui com encodamento para as plataformas. Cada plataforma, cada agregador pede um set diferente. E, claro, não sou eu, Paula, eu sou péssima nisso, não sou eu que faço, mas eu acompanho o pessoal da finalização enlouquecendo, porque a gente enlouquece é isso mesmo. Você manda lá e reza para dar boa.
E é difícil quando não tem essa pessoa do outro lado que consegue dialogar os parâmetros técnicos contigo, sabe? Porque às vezes a cópia que tu tem rola, só que daí a pessoa não sabe, não entende do formato e acha que não rola, enfim, era só mais uma questão, né, para se colocar desse chacoalho que é a pandemia dentro do nosso setor, para além de tudo, né, gente? Para além da loucura que está tudo, né? Lógico, tem que sempre fazer essa ressalva. Uhum. Voltando um pouquinho a falar sobre fomento, a gente falou um pouco sobre esse fomento público, né, a partir dos incentivos dos editais, mas acho que uma coisa que tem voltado a ascender e que esperamos que continue são esses incentivos públicos, né, privados, perdão, incentivos privados, pensando também nessa recorrência do audiovisual indo para outras cadeias, entendendo a importância do audiovisual em outros segmentos, né? Então, como que vocês estão recebendo isso, entendendo esses incentivos privados? Esses editais estão surgindo aí, não só em nível emergencial, porque muitos editais aconteceram em níveis emergenciais para os profissionais do audiovisual, mas pensando em como que influencia no setor daqui para frente, pensar nesses incentivos privados, né? Ai, gente, eu vou falar, eu fico com medo de ficar monopolizando o debate, mas quando eu vejo um momento de silêncio, eu vou lá e preencho, desculpa. Podem falar por cima de mim se vocês quiserem falar. Mas eu até esqueci de falar desse tópico quando você falou lá, me ative as outras questões. Estava vendo o seminário da quinta-feira, que foi com o Show Me the Fund, que tinha o Ivan Mello, a Tatiana e a Adriana, e o Ivan falou uma coisa, enfim, eu acho que eu não sei nem se eu falo assim, a Ancine é isso, gente, a gente tem que lutar, de fato, não podemos esquecer, temos que fazer frente, juntar as mãos aí e tacar fogo nos lugares mesmo, acho que está precisando, mas a gente não vai contar com ela por um bom tempo, assim, pelo menos eu estou sendo bem pessimista nesse quesito. Ou pelo menos não para o cinema que nós fazemos aqui, nós que estamos aqui nessa mesa, né? Esse cinema diverso, esse cinema que de fato quer botar o dedo em algumas feridas, quer trazer algumas mudanças para essa sociedade. Então, acho que uma coisa que o Ivan falou foi da gente voltar para a micropolítica, né? Assim, de voltar a pressionar nossos gestores municipais, nossos gestores estaduais, cobrar deles, sim, um olhar, porque a economia da cultura e o audiovisual dentro dela gira essa economia, a gente consegue achar alternativa para estar funcionando, inclusive no online, gerando valor, gerando riqueza, gerando imposto para esse município, para esse estado. Então, não é pedir favor também. E a gente tem que cobrar, que a gente esteja ali espelhado nos editais emergenciais, que a gente também esteja contemplado nas políticas de recuperação, nos fomentos de recuperação. Então, é voltar cada vez mais e atuar nessa eleição agora, votando em vereadores que defendam as nossas causas. E nos legislativos e nos executivos que a gente possa ir lá cobrar e construir esse novo cenário, né? Reconstruir essa base. Isso é completamente necessário. Mas isso não invalida que a gente também vai construir com essas empresas e que estão aí loucas para colocar dinheiro em responsabilidade social e que não sabem exatamente no que colocar, porque está um período em que essas empresas ainda não têm diversidade completa dentro de suas equipes, então ainda pisa em ovos. A gente sabe que esse investimento também passa por ter diversidade dentro, né, dos departamentos, só no departamento da comissão de diversidade, mas como um todo, né, da empresa inteira, em todas as posições de tomada de decisão.
E acho que, assim, é um começo, assim, é um início de reparação. Eles tiram riqueza dessa nossa sociedade, eles têm que voltar para ela. Então, é trazer também essa troca de valor, oferecendo um valor que traga realmente uma mudança social, que traga uma formação de profissionais, né, que a gente consiga ter equipes diversas, assuntos diversos que interessem essas empresas, mas que não seja merchan, tá? Falando da diversidade das coisas que a gente coloca na tela. E elas estão aí, querendo trabalhar com isso, né? Acho que a Carol pode falar um pouquinho mais disso até do que eu, talvez. Sim. Quando você começou a falar, eu fiquei pensando que, de fato, a gente tem que olhar para esse tipo de iniciativa de edital de uma forma muito responsável. E aí, trazendo um pouco para o projeto, para o Fundo Avon de Mulheres no Audiovisual, ele nasceu basicamente de uma coleta grande e de um mapeamento do que estava sendo trazido enfim, eu brinco que é o espírito do tempo que ele vinha trazendo. Esse edital nasce em 2016, e eu acho que o fato da gente ter uma equipe dentro da Avon, pensando e com dados, né? A gente se baseou muito em dados de Ancine, que fez coletas da intersecção entre gênero e raça, e a gente conseguiu entender exatamente qual era o tamanho da questão do audiovisual brasileiro, quando a gente falava do nosso foco, que é a direção. E a gente também, olhando para roteiro, a gente percebe que a questão, quando a gente faz a intersecção de gênero e raça, os dados são alarmantes, e quando a gente faz a intersecção por raça, falando de mulheres negras, a coisa fica pior ainda. Então, eu acho que a gente ter, com isso em base, baseado nisso, a gente olhou para o nosso cenário e a gente falou, então a gente tem uma questão muito importante para endereçar. E eu acho, de fato, que você ter pessoas dentro da empresa com esse olhar ajuda para você colocar os recursos de uma maneira muito mais sagaz e muito mais tática, né? Então, o FAMA, ele já nasce com um recorte de gênero e raça muito forte, e a gente sempre trouxe isso. E eu acho que à medida que o edital, que na verdade o FAMA nasce como um edital, mas ele ganha em espectro, a gente começa a atuar em mais frentes, porque a gente começou a receber nos diálogos que a gente passou a ter, necessidades outras vindo, de distribuição. A gente não tem... Por que a gente faz um mapeamento? A gente não tem mulheres negras aptas a ter um edital, participar de um edital desse porte, para longas metragens. Mas por que a gente não tem? Eu acho também que fazer as perguntas certas ajuda a gente a mapear o que é tudo isso. Por que a gente não tem? Porque a gente tem uma questão de formação. Então, a gente também foi investigar e foi atrás desse processo de formação. Então, a gente começou com uma premissa muito... Vamos fazer um edital, e a gente percebeu que isso precisava ampliar, precisaria aumentar, porque senão a gente nunca vai ter o processo de construção. E eu acho que quando a gente vai falar de um audiovisual mais diverso, com pessoas que não estão dentro já não estão dentro desse ambiente, a gente precisa participar desse processo de formação até a gente chegar nesse grau de maturidade para conseguir participar de um edital, ter todos os pré-requisitos que a gente precisa também, enfim, é um caminho a percorrer, e a gente foi aprendendo muito, porque a gente acabou, várias pessoas começaram a se unir nessa caminhada, e a gente olhar para tudo isso com muito cuidado, porque, de fato, senão a gente permanece e perpetua o status quo, as coisas como estão, e que não é o que a gente quer. A gente precisa realmente mudar. E como é que a gente muda sem ter esse olhar cuidadoso e muito apurado com tudo que é isso que a gente vê? A gente percebe que o audiovisual tem puxado essa conversa no mundo todo, em relação à diversidade, em relação a várias questões. Então, como é que a gente ajuda a potencializar isso, sabe? E eu acho que parte muito das empresas ter esse olhar cuidadoso, com metas claras. A gente tem uma questão de gênero e raça muito forte, mas a gente percebeu ao longo da caminhada que a questão de tirar
também um pouco do eixo Rio-São Paulo, que a gente sabe que é onde está a esmagadora maioria das produtoras. Então, como é que a gente começa a olhar? Isso exige também um trabalho dos parceiros que vão ajudar a gente a construir tudo isso, muito acurado, precisa que a gente faça sempre um reforço, não é fácil, muitas vezes, a gente precisa ter um trabalho extra de ir atrás, de fazer as conversas, de puxar mais gente para a conversa. A gente aprendeu muito no meio dessa história, a gente começou muito tímida com essa pauta, e a gente percebeu o tamanho que ela foi ganhando ao longo do caminho, com todas as discussões que foram aparecendo, com todas as discussões que todo mundo foi colocando no meio desse caminho. É um processo absolutamente colaborativo, gente. Não tem como ser diferente. Posso complementar, sim, mais pelo olhar da política pública, né, especialmente governamentais, enfim. Eu acompanho bastante os três cenários, digamos, né, o federal, o estadual e o municipal, que eu estou em entidades das três esferas aqui, né? Estou na PI nacional, estou no Santa Cine, que é Santa Catarina, e estou também no fórum setorial aqui da capital de Florianópolis, né? Então, acompanhando todos esses cenários, eu corroboro inteiramente com a fala, creio que do Ivan, né, que a Paula citou, que é a da importância das políticas regionais. Né? A gente vem aí com uma paralisação forçada do setor, não em decorrência da pandemia, porque anteriormente já se vinha essa paralisação, porque tivemos aí uma mudança abrupta de governo, e estamos com o nosso principal instrumento de fomento do setor, de toda a cadeia produtiva, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, travado aí há cerca de 20 meses, né? Então, a pandemia, ela veio agravar, se é que era possível, né? A gente nem imaginava que era possível agravar ainda mais a situação do audiovisual brasileiro, mas, enfim, estamos nesse lugar hoje, né? E iniciativas regionais, elas são fundamentais para isso. As micropolíticas, né, que alguém falou, editais municipais, editais de municípios do interior, enfim, é isso que vai segurar, e é isso que tem segurado aí o nosso cinema, né? São os editais regionais. Aqui, felizmente, no nosso estado, a gente teve o edital estadual, claro que daí sem a parte do FSA, né, gente, que vinha aquela chamada pública de coinvestimento, que mudou drasticamente o cinema brasileiro, né? A gente viu cinematografias incríveis emergirem, como a de Pernambuco, né? A gente viu estados que não tinham uma tradição de lançar grandes editais, lançando editais milionários, né? Trazendo dinheiro do governo federal para investir regionalmente, né? Um dinheiro que fica nessas regiões em forma de serviços, não só do audiovisual, mas dos outros setores que a gente movimenta, né? O setor cultural movimenta aproximadamente outros 70 setores, isso é um dado do Sebrae. Então, é uma grande cadeia que se beneficia das políticas públicas, né? E aproveito e falo aqui para quem estiver ouvindo, acompanhando aqui a nossa discussão, para se ligarem, inclusive, nos seus conselhos municipais e estaduais, né, conselhos de política cultural, as cidades, estados que possuem os seus fóruns setoriais organizados, né, de acordo com o Sistema Nacional de Cultura, porque estamos justamente na época não somente de eleição, mas das LOAs, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o que determina o orçamento do município, do estado, enfim. E já tem calendário de votação da LOA em diversos lugares, tanto estados quanto os municípios. Então, é importantíssimo que o setor audiovisual se organize, que não está organizado, e reivindique em seus locais uma verba compatível com o tamanho do setor, né? Um setor que vinha crescendo a 8,8% ao ano não pode ser menosprezado. Um setor que movimenta
tantos outros setores, como eu mencionei, tem que receber investimento, porque o nosso setor, ele é um setor estratégico, porque é um setor que faz girar dinheiro, né? Além, é lógico, da cultura, tudo, né? Por isso que é uma questão de soberania nacional. Porque a gente mexe com economia, mexe pesado, é muito dinheiro, e a gente mexe com valores culturais, de identidade, né, de memória. Então, fica a dica para verem, procurarem saber como é que está o orçamento dos seus estados e municípios. Agora eles estão deliberando já, né? Então, participar das audiências públicas, organizar os seus setores, até a API, né, a nossa associação, ela apoia essas iniciativas regionais, quem precisar de algum auxílio nisso também. Claro, é um papel, né? Não garante que o poder público vai executar a LOA. Isso é importante também, porque às vezes a pessoa vai lá, consegue reivindicar o valor no orçamento, mas muitas vezes o poder público não aplica. Não é porque está no orçamento que vai virar o financiamento, né? Mas é um momento bem importante esse nosso. Além das eleições, as LOAs. A gente tem que estar de olho nisso, porque é desse valor que surgem os editais. Tem que estar previsto sempre, né? Senão não adianta a gente chegar e reivindicar um edital e daí a gestora vai chegar e vai falar, tá, mas onde é que está esse dinheiro? Tem rubrica? Então é importante que a gente tenha as rubricas para o audiovisual discriminadas, ou então que dentro da rubrica da cultura, ou a ver com a cultura, esteja prevista ações de audiovisual. É isso. Assino embaixo da Cíntia. Vai lá. Eu Alessandra. 2 vezes ainda. Eu concordo plenamente com a Cíntia, assim, né? Retomando um pouquinho a fala da Carol também, que eu acho que tem uma questão, né? Se a gente está falando sobre a questão de gênero e raça, entendendo que isso é uma questão extremamente urgente, que a gente já vem discutindo isso há muito tempo e a gente tem que praticar, existe também uma responsabilidade do mercado, né? Dos contratantes e contratantes, né? Que existem por aí, produtores executivos e produtoras executivas, que no momento em que formam equipes, né, seja para cinema, né, e agora ampliando um pouco mais o audiovisual, entendendo que é um mercado muito vasto, né, nós que somos do mercado, que estamos aí, tudo bem, né, tá tudo um pouco paralisado, mas normalmente a gente está em sets, né, a gente está em sets, está em QGs trabalhando, tanto para cinema, curta-metragem, longa, média, né, a gente tem a questão dos institucionais, publicidade, EAD bombando para caramba, né. Então, tudo isso é audiovisual, nosso mercado é muito grande, né? E daí a questão é como que nós, né, que eu digo enquanto produtora executiva também, né, como que nós fazemos a formação das nossas equipes, o quanto que quem contrata, quem tem essa responsabilidade de contratar, está pensando nessa questão, né, de tanto gênero, raça, entre outras que são urgentes, nesse processo de formar equipes, né? Não é só a escola que forma, né? Não é só o EAD, né, sendo presencial ou não, que forma. O mercado também forma pessoas, né? Então, se a gente quer pessoas entrando no mercado, podendo trazer diversidades temáticas, né? Entre tantas outras coisas, como que a gente quer isso se o mercado, por vezes, não se preocupa tanto, né? Às vezes, assim, posso até ser criticada por isso, mas às vezes vejo algumas pessoas se preocupando com essas questões de gênero e raça, porque é um pouco moda, mas não efetivamente, porque a gente tem que mudar algo, e a gente já tem que mudar isso há muito tempo, e a gente está bastante atrasado nesse processo todo, né? Quando tem, né, não sei qual a experiência de todos que estamos assistindo aqui, todas, né? Quantas vezes a gente tem um processo de formação de equipe que tem que ser muito rápido, e daí se vai pelo processo automático, e a formação de equipe, que eu já cansei de ver, a grande maioria são homens brancos, heterossexuais e outros adjetivos que a gente pode colocar aí, né? Eu cansei de ver isso, né? Porque também não, eu acredito que não sei até que ponto esse esforço, esse esforço não é nem esforço, acho que essa obrigação que quem tem esse poder de certa forma escolha, né? E também não é só, né, quando a gente faz a formação de cabeças de equipe, a gente tem a formação de cabeças de equipe e a gente tem os cabeças de equipe, a gente tem que dar um direcionamento também para esses cabeças de equipe. Olha, o nosso projeto tem determinado recorte, e é um objetivo trabalhar dessa forma, né? A gente tem que ter 50% pelo menos de mulheres, no mínimo, ou uma equipe majoritariamente feminina, ou uma equipe majoritariamente de pessoas negras, ou, entende?
a gente tem que ter métricas, sabe? Acho que para isso, para que as pessoas vão se acostumando com esse processo, porque acho que, não sei qual que é a experiência, né, das nossas colegas que estão aqui com relação a esse processo, mas assim, eu ainda vejo pessoas completamente naquele automático e tudo isso acontecendo, né? E essa representatividade não acontecendo, porque o mercado não está preocupado efetivamente com isso, né? Quem que realmente está, né? Eu acho que a gente tem que implantar isso desde agora, porque quem está começando como assistente de produção hoje, um dia vai ser produtor executivo. E quando for produtor executivo ou produtora executiva, tem que ter essa preocupação. Isso tem que ser automático, na verdade, né? E é isso que vai trazer a formação das pessoas e mudanças também, né? Não só do âmbito, né, desses âmbitos todos que a gente está discutindo, mas o mercado também tem que se mexer para isso, né? É isso. Ai, Alessandra, quero falar, concordo demais com você que tem muita gente que só fala da pauta porque está em alta, né? Agora tá aí, vamos falar disso. Do lado de cá, não precisa citar nome nem nada, mas tem muito projeto que você percebe na hora de ler, né? A gente participa de muita rodada de negócio em muitos lugares, e você percebe quando aquele projeto ele foi feito de fato com uma equipe diversa e que tá, e não é só aquele projeto para, enfim, vender a pauta, né? Porque ela tá em alta na sociedade, está sendo muito debatida. Então, acho que as pessoas também têm que entender a relevância, né, delas falarem sobre aqueles assuntos. Não acho que deva haver uma proibição de ninguém falar de nenhum assunto, mas perguntar-se a si mesmo, né, por que eu estou falando disso, por que eu que tenho que contar essa história, quem está comigo contando essa história, como que a gente vai fazer esse audiovisual diverso de fato, como que a gente vai fazer a nossa sociedade diversa se eu não estou trazendo essa diversidade para o meu fazer, né? E só pegando um gancho ali também na Cíntia, a questão da LOA e a questão da gente tá junto com os nossos gestores e tá em cima, eu acho que é bem importante falar da gente incluir o audiovisual nos orçamentos públicos, né? E esse é o momento. E eu só queria compartilhar com vocês que eu participei aqui no município de Curitiba como conselheira do audiovisual, eu sou conselheira substituta, eu participei do grupo de trabalho que discutiu a Lei Aldir Blanc. E uma das coisas que saiu tanto do grupo de trabalho como foi referendada dentro da reunião maior do conselho, com todas as cadeiras, foi que a gente tivesse políticas afirmativas no edital e também de regionalização, que dentro de Curitiba a gente conseguisse ir para a periferia para contemplar as pessoas, né? E isso não saiu no edital, até questionei o pessoal lá da FCC, até agora não tenho resposta. Então, trago esse tema aqui para todo mundo ficar sabendo que não temos políticas afirmativas, apesar disso ser desejo da sociedade. A FCC não contemplou nos editais da Aldir Blanc e a gente segue aqui pedindo essa resposta publicamente também. Porque se a gente está falando de inclusão e diversidade, a gente também está falando desse fomento, né? E só mais um adendo, que o fomento, ele vai além de edital. O fomento como que os nossos gestores vão chegar, vão incluir as pessoas que estão fora, né, desse processo de fazer. Como é que os nossos gestores vão fazer para alcançar grande parte da sociedade que está fora dessa economia. Não acho que vai ter uma resposta só, mas a gente, como sociedade civil, tem que estar junto e em cima desses gestores para garantir que essa diversidade aconteça, porque se depender só deles, não vai rolar. A gente tem que estar lá em cima pedindo isso e lutando por cada pedacinho desse latifúndio aí, a gente tem que reivindicar para nós. E aí você tem o próprio Mulheres do Audiovisual Paraná aqui, um grupo para quem é mulher chegar junto, tem a APAN também, você tem a AVEC, que é a Associação dos Realizadores, também para chegar junto. Acho que todo mundo que está em casa pode participar, então chega junto, porque a gente está precisando mais do que nunca.
acho que vocês trouxeram coisas Excelentes muito... falas. Que eu tô pensando demais, assim. E aí, pensando também com a cabeça de conselheira sul da PAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, pensando que tudo isso que a gente estava comentando sobre a relação do fomento público, dos editais, etc., trazer para essa relação também, tirar a temática, né, da diversidade, trazer ela para dentro do audiovisual de fato, estruturalmente, que é pensar nessa cadeia, pensar no audiovisual como um lugar de trabalho, né? A gente está pensando como classe trabalhadora, além de tudo, assim. Então, pensar nessas pessoas e pensar nessas estruturas se movendo é pensar em quem vai ter acesso também a permanecer no mercado, né? Então, acho que isso também é algo muito preocupante, é algo muito que a gente precisa conversar e debater, que é pensar em quem vai continuar fazendo cinema daqui para frente. Se a gente pensa nessa ideia também da distribuição, né, acho que os festivais eles participam dessa cadeia pensando quais filmes e quem vai ter acesso, quem vai ter direito de ser visto a partir dos programas, pensar também nessa relação trabalhista, né? Quem vai continuar fomentando, quem que vai continuar tendo acesso, quem vai continuar possibilitando exercer a profissão, exercer o seu olhar para dentro do audiovisual. Enfim, eu queria falar sobre isso também e pensar como que a gente coloca a pauta das expressões afirmativas, trazendo um pouco do que a Paula e a Cintia comentaram, como uma pauta realmente importante para que todo mundo possa conversar, né? Acho que fica muito, muito vaga a ideia do que é uma ação afirmativa, principalmente dentro dos editais, e como que isso é benéfico para todo mundo, né? A gente está falando de um setor, a gente está falando de uma pluralidade. Então, como que as ações afirmativas, ela traz uma completude para o setor? Acho que é essa a pergunta que fica agora de final de fala. Como que a gente consegue colocar, pontuar as ações afirmativas como uma pauta necessária para todo mundo, né? Não só para quem vai ser beneficiado por isso, não só pensando nessa movedura de estruturas, mas pensando numa pluralidade de tudo, né? Para todo mundo, assim, um benefício para todos. Eu acho que essa questão, assim, ela é muito importante de ser firmada no âmbito privado, né? Os editais, vou dizer assim, os editais, sinto muito, aliás, que em Curitiba tenha acontecido isso, né? Das ações afirmativas não terem ido para frente. Os editais, muitos vêm trabalhando, né? Com indutores ou por nota, assim, de acréscimo, né, tipo meio ponto para cada indutor afirmativo, digamos, né, seja de etnia, de econômico, de gênero, enfim, ou através de cotas mesmo, ou criando editais específicos para esse público, né, para essas proponências. No âmbito privado, sabe que eu pelo menos eu tenho mais dificuldade de convencer, né? Que duro, né? Ter que convencer as pessoas sobre isso. Eu lembro de uma fala que eu fui fazer, era sobre mulheres e audiovisual, né? Porque o olhar da mulher, enfim, era uma questão, uma fala num evento de audiovisual aqui. E um diretor, que é sócio de uma produtora e tal, ele fez uma pergunta, e ele perguntou assim, tá, aquela coisa, né? Mas por que eu não quero contratar por gênero? Isso se aplica à etnia também, acho que é a mesma questão, étnico-racial, assim.
a pessoa tem que ser contratada pelo seu talento ou porque faz bem e tal. Já é gerado um pressuposto de que você contratar uma mulher, contratar uma pessoa negra, indígena, é algo que ruim, assim, é um favor, assim, é um serviço social, parece, né? Tipo, estou abrindo a chance para essa pessoa trabalhar. Não é bem assim. Eu tentei criar uma resposta para ele, que eu já usei em outras ocasiões também, porque eu vi que funcionou, que é algo assim. Eu falei, se você não pensa com a mesma cabeça que eu estou pensando agora, né, da questão da importância da mulher na equipe, tu pense pelo ponto de vista de produtor mesmo, do teu produto, da tua obra, porque só vai enriquecer a obra. Por mais que você tenha um roteirista homem, né, tipo, era alguma coisa sobre matemática de mulher numa obra. Por mais que você tenha um roteirista homem muito bom, tem uma coisa que não adianta, só nós mulheres experimentamos o mundo enquanto mulheres, nesse corpo de mulher, enfim, com todas as questões que são implicadas nisso. Então, trazer uma mulher para sua equipe de roteiro, mesmo, enfim, não pode ser a roteirista principal, okay, mas que tenha gente na equipe, vai agregar o teu projeto, ele vai ficar melhor, porque vai ser mais verossímil. A chance de ser uma história mais verossímil é muito maior, né? Porque eu, por mais que escreva um projeto, assim, sei lá, com pessoas, digamos, com PCD, né? Com algum tipo de deficiência, assim. Tem que ter esse pessoal na equipe. Isso não é só um gesto de caridade, como muita gente ainda insiste em perceber. Eu não entendo como muitas pessoas não veem isso como um trunfo, assim, tipo, cara, eu preciso colocar alguém com essa vivência aqui, vai melhorar o meu projeto. Então, a gente que está à frente, assim, ou de reuniões, assim, que felizmente estamos em postos, né, que nos permitem a fala, assim, isso é muito bom, né, tu vê, somos todas mulheres aqui, né, é louco, assim, a gente vai treinando o discurso, né, também para ver como que ele bate nas pessoas, né, eu percebi que colocar também essa visão é interessante, de como que isso, de fato, agrega valor ao produto, né, é lógico que para mim, esse é o último recurso de argumentação, né? Porque para mim é meio óbvio essa questão da inclusão, assim. Mas, enfim, a gente tem que saber ir adequando o discurso conforme é um interlocutor, né? Esse é o nó. Eu queria falar em relação a isso. Desculpe. Em relação a isso, eu, além de ser uma das criadoras do Fama, eu também trabalho dentro do núcleo de diversidade que os funcionários da Avon criaram. Então, muito do que você falou, Cíntia, vem em discussões, assim, invariavelmente aparece. Mas por que o edital é só para mulheres? Eu falei assim, eu acho que é muito fácil a gente sair. A tática, eu acho que para a gente no Fama foi sair do achismo e trazer dados. Quando você tem dados como 70%, 80% dos filmes que foram dirigidos até 2016 são filmes dirigidos por homens brancos, você está falando de um dado irrefutável. Você está falando que 20% só de todos os filmes que foram mapeados foram dirigidos por mulheres brancas. E você não tem mulheres negras nisso. Então, eu acho que fica difícil você colocar muita contra-argumentação quando você tem dados tão contundentes. Os dados são muito nítidos para a gente enxergar a realidade. E eu acho também que a gente precisa entender contexto de Brasil. A gente está num país em que, populacionalmente, a gente está falando que mais de 50% da população se autodeclara negra e mulheres são a maior parte da nossa população. Se você olha para o lado, para o teu lugar de trabalho, e aí seja ele num set, seja no ambiente corporativo, e você não enxerga essa proporcionalidade,
a gente precisa endereçar isso, o problema está nítido, o problema está dado. E aí o que você faz em relação a isso é que precisa ser o próximo passo. Você quer continuar perpetuando essa discrepância absurda, você se coloca como corresponsável por acelerar e ajudar a mudar esse cenário. Porque se a gente não fizer nada, enfim, esse é um levantamento que a gente tem para o ambiente corporativo, a gente vai demorar 100, 200 anos para chegar numa equidade de gênero e raça. Não tem, assim, acho que no mundo de hoje, depois ainda da pandemia, eu acho que ninguém pode achar minimamente plausível esperar 100, 200 anos para que algo assim aconteça, sabe? Eu acho que quando a gente sai um pouco da história do achismo, mas eu acho... Não, é contundente, cara, é 80%. É normal? Você acha que isso é possível, é plausível? É isso, gênero, número e grau, concordando. E só aquilo que a Cíntia falou ali mas só vou contratar quem tem talento. E a pessoa acha que talento surge do nada, né? Nasci com talento. E nada dos privilégios que a pessoa teve, do tempo de estudo que a pessoa teve até ali, colaborou. Então, a gente tem que ter, sim, equipes diversas, a gente tem que trazer todo mundo para dentro, ninguém nasce sabendo de nada, e é ter paciência. Eu acho que me parece que quem tem esse discurso de não querer implementar as políticas afirmativas, as ações afirmativas e ter um set diverso, ter uma equipe diversa, de ter diversidade no seu dia a dia, me parece que são pessoas que estão muito acostumadas a ter sempre voz e não estão dispostas a escutar os outros, né? Não estão dispostas a ceder e construir consenso, né? São pessoas que só querem ter sempre a sua visão de mundo ali. E de fato, Cíntia e Carol, esquece como essa diversidade traz mais riqueza ao projeto, vai conversar com mais gente, vai ter muitas outras nuances ali, complexificando esse cenário, né? E é essa complexidade do ser humano que eu sinto que é o meu papel aqui, trazer, que eu sinto que é gostoso de fazer. É difícil você construir coletivamente, né? Te exige muito mais, te exige paciência, te exige argumentação. E me parece que não é todo mundo que está querendo participar dessa conversa coletiva. Então, quem não quer conversar, deixa para lá, vamos aqui construir o nosso. Eu concordo com tudo que foi falado, e eu queria até colocar mais uma questão, que a Karine, no início da colocação ali da pergunta, né, ela também falou sobre questões relacionadas a direitos trabalhistas, né? Eu particularmente acho que o nosso mercado ele tem certas fragilidades, né? E essas fragilidades a gente acaba pagando a conta por isso, né? Uma delas, na minha opinião, é a informalidade relacionada à contratação de pessoas, e a contratação de verdade, porque como nós somos, em grandíssima maioria, pessoas jurídicas, né, contratados como mulheres, homens aí, como pessoa jurídica, né, a gente tem uma infinidade de trabalhos que são feitos, né, onde se contrata de boca e não se contrata por contrato mesmo, né, e também, não sei exatamente quem que falou sobre ter voz, né, a partir do momento que você tem um contrato de verdade, né, você está ali firmando qual é o direito e dever de uma parte, o direito e dever de outra parte, isso é dar voz à outra parte, isso é dar voz a quem está sendo contratado, que é a parte mais fraca dessa relação, né? Eu entendo que quando as pessoas já estão há mais tempo no mercado, já são cabeças de equipe, né, entre outras coisas, elas, por mais que não haja um contrato que está errado, né, elas se sentem com um pouco mais de voz, porque talvez tenham uma caminhada um pouco maior e já tenham passado por muitas situações ruins, né, mas quando a gente fala de base também, né, de pessoas que estão entrando no mercado, que são assistentes, né, entre tantas outras pessoas aí, né, elas acabam tendo menos voz ainda, né, então essas práticas, né, é lógico, né, quando a gente está trabalhando em cinema, nós temos equipes que, por muitas vezes, trabalham de forma mais reduzidas, nossas verbas não são as ideais, né, na verdade nunca foram, né, agora acho que nesse processo de saída de pandemia, a partir do momento que
as coisas comecem a andar um pouco mais com vacina, entre tantas outras coisas, a gente vai continuar tendo que ter muito cuidado no processo todo, né? A gente tem protocolos a serem seguidos sanitários aí, de segurança, né, e que, de certa forma, encarecem tudo, ou seja, quem que vai pagar essa conta? Provavelmente as nossas equipes vão ficar menores, talvez, né? Ficando menor, você tem mais trabalho, e a partir do momento em que você não tem essa situação, você também acaba não tendo voz, e eu vejo muito também essa informalidade, as pessoas também, quando alguma coisa acontece, né, que não é correta, né, as pessoas do lado mais frágil não têm voz, e não tem nem a prática disso tudo, né, e acabam também não conhecendo seus direitos. Eu, particularmente, conheci também N casos de companheiros e companheiras de trabalho aí, que a grande maioria dos trabalhos feitos até hoje, sei lá, com 20 anos de carreira, foram sem contrato, né, então isso também enfraquece a gente, né, enquanto indivíduo, né, trabalhadores e trabalhadoras aí, né, pensando em direito trabalhista, mas ao mesmo tempo também nos dá pouco conhecimento do que a gente pode fazer, né, então eu acho que isso é um outro ponto que, já que a pandemia nos convida a refletir um pouco mais sobre como nós fazíamos e como a gente pode fazer, né, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer mais formalidade nesse processo de relações, né, e normalmente o que vai acontecer é que quando estoura a corda vai estourar muito mais na base do que tem quem está mais em cima. É isso. Eu fiquei pensando em muita coisa, assim, ouvindo vocês falarem agora, mas eu acho melhor a gente jogar para as perguntas, e aí depois a gente pode voltar. Tem uma pergunta da Geraldine Silves para Carolina. Quais são os critérios de aprovação para os projetos junto à Avon? No último edital que a gente abriu ao público, enfim, é que o FAM ele já nasce com um recorte muito nítido de gênero, desde a sua base, enfim, é um fundo voltado para mulheres no audiovisual, e a gente sempre trabalhou com a premissa de gênero e raça andando desde o começo. É uma premissa básica, ela definiu esse projeto, ele nasceu a partir dos dados que a gente coletou da Ancine e também do coletivo Gema, que trouxe dados para a gente absolutamente contundentes. Então, esse programa ele nasce dessa coleta de dados. Então, o critério de gênero e raça é um critério posto para a gente começar essa conversa. O que a gente vem percebendo é que, à medida que a gente vem estreitando laços com entidades representativas do audiovisual, é que a gente tem que colocar outras questões. A gente percebeu que somente o critério de gênero e raça não dava conta de tudo que a gente precisa abarcar. A gente viu uma questão, por exemplo, regional. A gente percebe que boa parte... Acho que só para trazer um pouco de dado, no edital que a gente fez em 2018, dos 427 projetos que a gente recebeu, mais de 70% estavam no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente precisou ter critérios muito claros para fazer a escolha das nossas candidatas, as premiadas. Como é que a gente olharia para isso tudo? A gente não pode puramente, simplesmente reiterar que vamos ficar nesse eixo. Então, a gente precisou abrir um pouco mais o leque, ampliar. A questão de gênero e raça sempre esteve colocada, mas a questão regional também pesou muito, porque a gente não imaginava quais seriam, no final das contas, o que a gente ia receber de projetos. E a gente, por exemplo, percebeu que não tinha... Projetos de animação a gente não recebeu dentre esse universo de 427 projetos, nenhum de animação, chamou muito a atenção da gente. A gente ainda tem a maioria das mulheres atuando no documentário, e não tanto na ficção. Então, quando a gente também se debruçou sobre os dados que a gente tinha, e é por isso que eu acho que é tão importante a gente se debruçar sobre os dados, a gente pegou e analisou muito os dados que o nosso edital trouxe para a gente mesmo. Então, 70% do eixo Rio-São Paulo
a gente precisou fazer uma curva afirmativa para trazer projetos do Pará, trazer projetos do sul do país, da Bahia. Então, a gente precisava olhar e tendo esses critérios muito, muito nítidos para todo mundo que participou da mesa de curadores, não só da mesa que fez todo o processo de escolha dos vencedores. A gente não poderia reiterar, porque senão a gente reiteraria tudo aquilo que a gente, na verdade, já vê sendo propagado. A gente só teve 12% de mulheres negras inscritas no nosso edital, e a gente fez, sim, uma curva afirmativa. Dentre as nossas 5 ganhadoras do edital de 2018, a gente tem 60% que se autodeclaram mulheres negras e pardas, pretas e pardas. Então, a gente precisa ter critérios muito nítidos e acordados com todo mundo para que a gente não continue reiterando situações, e sim a gente realmente faça uma virada e ajude a puxar a questão. Então, eu acho que o jogo precisa estar acordado com todo mundo que está participando do processo, né? E aí a gente está participando desde quem está escolhendo, está com esses critérios muito claros. A diversidade não é só nos filmes, quem também está atrás ajudando a escolher precisa estar com isso muito nítido. Então, eu acho que a gente também teve isso tão nitidamente que a gente ajuda a puxar também esses critérios. E, enfim, é um edital que já tem um recorte muito nítido, muito claro. Então, para a gente foi mais natural seguir esse caminho, mas ainda assim a gente precisa ter os nossos acordos muito claros. A falta gostaria de acrescentar. Karine, se me permite, o que a Carolina coloca dos dados, né? Isso é muito importante. E é uma deficiência do nosso setor, dados, números, né? Tem uma pesquisa que foi feita analisando o ano de 2014, que eu uso ela direto até hoje, porque ela é muito boa, ela levantou dados muito bons. Foi quando perceberam que o audiovisual, o setor como um todo, já tinha índices econômicos ou correspondentes ou maiores, mais relevantes do que indústrias tradicionais, como têxtil, farmacêutico, até a indústria automobilística. Eu recito isso como se fosse um mantra, em cada vez que eu tenho que pleitear alguma coisa, cada vez que eu tenho que falar com alguém, que são dados, e realmente, números, Carol, de fato, a gente precisa ter isso em mãos, a gente precisa se municiar deles, né? E aí entra também algo que a Paula colocou, Paula, que fomento não é só edital. E as pessoas também esquecem que a pesquisa é algo fundamental para a cadeia do nosso setor e para o fomento se tornar efetivo em si, que é o que a Carol coloca, exemplificando em termos práticos como funciona a FAMA, que é justamente apoiada em dados, ela consegue... eles conseguem colocar o fomento, aplicar o fomento da forma mais eficaz possível, digamos, né? Correspondendo àquilo que elas querem fomentar. Então, é muito importante, gente, batalhar também para que os editais possuam categorias de pesquisa e também que se tenha recursos para isso, né? Nesses orçamentos, nessas gestões, até iniciativa privada patrocinar as pesquisas. Isso fomenta também muitas profissionais do setor, né, porque a gente tem aí vários cursos de cinema pelo Brasil todo, só aqui na minha região, que é bem pequena, uma capital muito pequena, Florianópolis, tem 500 mil habitantes, a gente tem 2 cursos superiores na grande Florianópolis. Então, é botar as pessoas para trabalhar, para gerar dados, fazer parceria com cursos, né, com universidades, porque... Inclusive, para a gente exercitar a futuridade, que é o tema da nossa mesa, a gente precisa de dados para a gente conseguir falar com maior propriedade sobre como a pandemia e essa digitalização imposta nessa velocidade para a sociedade afetou, vai mudar o cinema, a gente precisa de dados, a gente precisa saber.
Quantos filmes a mulher de 50 anos, que acabou de se aposentar, assistia ano passado, e quantos filmes ela está assistindo agora na pandemia? A gente precisa desses dados, a gente precisa saber como está se comportando o mercado, como está se comportando a produção, quem que está filmando, quem está conseguindo, quem tem grana para rodar as suas filmagens de acordo com os protocolos de saúde e segurança sanitária que estão sendo estabelecidos nas cidades e nos estados. Eu não tenho. Quem que está filmando? Quem que está botando uma equipe na rua na pandemia? Está dentro das normas? Não está? A gente precisa entender como que o nosso setor está se comportando de fato. Isso a gente só vai entender com pesquisa, com números, transformando isso em indicadores de como estamos. É aí que a gente vai entender para onde a gente pode ir, né? Então, é fundamental tocar nisso, é fundamental também para calcar o que a Alessandra vinha colaborando, dessas questões contratuais. A gente já conversou, né, Alessandra, um tempo sobre isso, nós duas também, que é isso, muitas pessoas desconhecem como funciona o próprio mercado, a pessoa está lá sendo freela há 15 anos, não tem DRT, não está sindicalizado, não sabe que tem um sindicato responsável por fiscalizar e regular a sua atividade, e assim a gente fica ainda numa coisa muito informal, né? E daí, quando a gente precisa convencer um conselho municipal, estadual de política cultural, quando chega uma coisa tipo Aldir Blanc, né, que a gente precisa distribuir uma soma jamais vista desse jeito, tão rápido, em estados e municípios, a gente precisa de números, a gente precisa dizer quantas pessoas estão formalizadas, quantas pessoas trabalham aqui no setor, quantas dessas pessoas são pretas, indígenas, ciganas, sei lá, PC, a gente precisa ter isso. Então, isso é fundamental, inclusive, para a nossa própria conversa aqui. Tu vê quantos dados a gente acabou já trazendo, né? Porque é natural a gente falar nos dados, porque eles nos faltam. E precisamos de mais dados, especialmente agora. Como mudar a realidade se a gente não entende a realidade, né? A gente tem que ter informação para entender ela de fato, entender qual é o gargalo, entender quais são os problemas, onde que está a dificuldade de fato. Aqui a nossa dificuldade número 1, falando de novo do grupo de trabalho lá, é que a gente sequer tem um mapeamento dos agentes culturais. A gente não sabia quantas pessoas a gente precisaria atender. Não tem esse número na prefeitura de Curitiba. Enfim. Só para fechar e partir para outra pergunta que surgiu, acho que a Specine fez um exemplar, assim, pensando nessa ideia de pegar esses dados e o que ele faz com eles, né, para mudar essa forma estrutural. A Specine, em 2018, lançou seu primeiro edital de ação afirmativa, e a gente pode ver os resultados até agora, assim, pensando, vou citar um único filme, que foi contemplado no edital e que ainda assim está rodando festivais e prêmios, etc., né, movendo o setor de alguma forma, que é o Negrume, do Diego Paulino, inclusive foi exibido ano passado aqui no Olhar de Cinema. Então, pensar em como que o que a gente faz com esses números, né? O que a gente faz com esses dados que sejam realmente movidos para que essa estrutura se movimente, que se altere de alguma forma. Tem outra pergunta da Lana, que é o seguinte: não seria importante ter um observatório do audiovisual hoje? A gente tinha, né, que está aí sem atualizar faz tempo. A gente precisa cobrar que ele funcione. Seria importante, talvez, ter iniciativas mais locais também. E se voltar, Paula, será que a gente pode confiar nesses dados agora? Que dados que vão subir, né? Eis a questão. É quase a gente ter que fazer um consórcio da imprensa, como fizeram a imprensa para checar os óbitos da Covid,
a gente ter que fazer um consórcio das entidades, não sei, para levantar esses dados, né? Ou pagar institutos privados de pesquisa e sei lá, ou o que eu mais gosto é tentar juntar com a questão da política pública, de fazer parcerias com cursos universitários, enfim, para levantar esses dados, porque aí que dados que vão divulgar, né? A gente está num clima de total desconfiança de tudo que é lado, né? Exato. Enfim, eu acho que os sindicatos patronais, né, esses que estão ligados às federações de indústria dos seus estados, eles têm ali dentro mesmo das federações um aparato de pesquisa que precisa ser cutucado. Aqui mesmo no Paraná, uma amiga minha, economista, muito próxima, que trabalha com todas as pesquisas da FIEP, eu falei, nossa, mas vocês nunca pesquisaram do audiovisual? Ah, nunca pediram. E o sindicato patronal está fazendo o quê, então? Ela está lá, ela pode ser mobilizada para qualquer demanda, né? Aqui a gente está também, né? O Santacine, que eu estou na vice-presidência, a gente está com uma cadeira na Fiesc também. E aqui em Santa Catarina teve um estudo que é a Rota da Economia Criativa. Criaram essa rota, assim, dentro da Fiesc, levantou vários números, inclusive massa salarial, quantas pessoas têm vínculo empregatício já com essa indústria, enfim, foi levantado, assim, bastante. E no nosso edital do ano passado, estadual, que ainda tinha dinheiro do co-investimento, tinha uma categoria de pesquisa e um projeto muito interessante. Uma das cabeças é o Manevi, que acredito que muitas aqui conhecem, né? O Manevi, enfim, eles estão levantando dados também, mas tu vê, o Manevi, ele da UFSC também, né? Do curso de cinema da UFSC. Então, é importante ter dados, gente. E assim, dados, assim como uma obra, depende muito de quem está coletando esses dados. A gente está falando da questão da representatividade na obra e como isso influencia na obra. Isso influencia demais na geração de indicadores também, né? Então é importante que pesquisas sejam elaboradas também por nós, que estamos do lado de cá do negócio. Porque como vai ser os dados que vai se buscar e também a forma como eles vão ser transformados em indicadores e apresentados, depende muito de quem está por trás da pesquisa, né? Tem isso, né? Não é só a coleta. O processamento desses dados é bem importante. O olhar de quem processa esses dados, né? De quem os olha, quem coleta e quem os olha. Sim. Quais são as perguntas a serem feitas, né? Acho que o Fama, ele nasce muito assim, das perguntas. A gente olha e fala, quais são as perguntas que a gente precisa fazer? O que a gente quer coletar dos projetos todos que a gente pesquisou? Para a gente só gênero e raça bastava? Não bastava, a gente precisa entender quais são os gêneros que a gente está recebendo, a gente não tem nenhuma limitação em relação à temática do filme. A gente tem só a premissa de que a diretora ou a roteirista precisam ser mulher. Então, isso está muito nítido para a gente. Porque também eu acho que é sempre muito... Tentam enviesar que tem um determinado filme que a mulher pode fazer. Não, gente, a gente não tem essa limitação. Então, isso para a gente também precisou ficar muito nítido, porque virava e mexia, a gente também ouvia muito. Mas por que tem que ter... Por exemplo, eu vou fazer um filme super sensível sobre uma mulher. Eu falei assim, então... Mas não é sobre isso que nós estamos falando. A gente está falando de um outro... E eu acho também que a gente se colocar no meio desse todo. A gente tem outros editais que estão buscando representatividade de personagens, a gente está buscando a questão atrás das câmeras. Eu acho que é um movimento que ninguém sozinho vai fazer a mudança e a virada, tanto na frente quanto atrás das câmeras, sozinho. A gente precisa de uma reunião e mais gente entrando nesse papo e cada um pegando um pedaço para a gente conseguir abraçar esse todo. Mas precisa muito de quem está nessa... atrás, pedindo, fazendo, ajudando a construir essas políticas, seja de um edital privado, um edital público. O que a gente precisa endereçar? E isso, quando você tem dados, assim, é irrefutável, é irrefutável. Você tem um problema e você precisa atacar o problema, senão a gente perpetua.
Bom, mais uma questão da Vanessa Vieira. Existe algum caminho para que as políticas para o audiovisual não estejam à mercê das mudanças de governo? Como instituir leis efetivas que independam das lacunas governamentais? Isso é possível? Para mim, só tem um caminho para isso ser possível: participação popular. Volta lá para a base e cobra isso do governo. Sim, transformar em lei, mas para além de existir a lei, a gente tem que garantir que elas sejam aplicadas. E isso só vai existir se a gente estiver pressionando. Se a gente não incomodar, a gente não vai ter o que é nosso de direito. Eu acho que a Paula resumiu muito bem, porque justamente tem gente que fala, mas tem que pegar o decreto e transformar em lei, porque senão o decreto tem data para expirar, e aí ele vai precisar ser renovado e tal, mas a lei também pode ser revogada. E a gente sabe o tempo que leva para construir as coisas e o tempo que leva para desabar. É muito menor. As coisas se rompem assim, muito fácil. A gente vem aí, muita gente se esquece ou não sabe, né, não tem essa informação, mas enfim, essa coisa de mudança de governo, né? Além de tudo, tem uma guerra de contra-informação, né? Com mentiras, inclusive acusações gravíssimas contra o nosso setor, causando justamente uma desinformação em massa da população sobre o que é o setor cultural, o setor audiovisual. Muitas vezes nos colocando como algo, uma pauta da esquerda, uma pauta comunista, e na verdade é só lembrar as pessoas ou apresentar um material que tem as informações. A nossa primeira lei, assim, que interfere mais no audiovisual brasileiro, é dos anos 30, que é a da cota da tela. Isso foi lá atrás. A Embrafilme, quem criou, estava na ditadura. Aí o Collor acabou com a Embrafilme. Aí, no governo Itamar, veio a lei do audiovisual. O Fernando Henrique veio a Ancine. No Lula veio o FSA. Enfim, são vários campos do espectro político e sempre, enfim, o audiovisual ele vinha tendo essas colaborações, enfim, essas leis, essas criações, e agora parece que está se transformando em algo como se a gente fosse fruto, digamos, do Lula apenas, assim, parece que se esquece todo o histórico do que é o audiovisual brasileiro, né? E é um desmonte desse, rasga anos e anos de investimento, são quase 100 anos da primeira lei aqui que versa sobre o audiovisual. Aí, com um desmonte desse, tu vai rasgar quantos anos se pensando em política pública, independente do governo, independente das intenções, o fato é que estava lá, né, essas ferramentas para a gente utilizar. E é isso que a Paula falou, porque essas coisas, elas se criam e se derrubam, né? A gente tem que estar presente. E uma grande luta que o setor, na minha opinião, não só minha, mas de outras pessoas e outras entidades também, é a gente tentar construir um marco regulatório próprio do audiovisual, né? A gente tem várias leis, enfim, separadas e tudo mais, e nossos editais acabam apontando para outros marcos, como lei da licitação, lei do não sei o quê, que não abarca nossas especificidades, né? E a gente caminhar para a construção de um marco legal nosso é uma tarefa bastante importante. Acontece que às vezes falta braço, né, das próprias entidades, assim, cada dia é um abacaxi, cada dia é uma bomba, um incêndio, notícias não param, né, é assustador, assim, a velocidade do desmonte, da intenção do desmonte. Então, por isso que a Paula resume muito bem a participação popular, é insistir. Agora, para a questão do veto 62, digamos, né, que foi a questão de vetar a lei do audiovisual, o Recine, que o Bolsonaro vetou, né, é uma coisa que vinha constantemente sendo renovada, e o Bolsonaro vetou a renovação da lei do audiovisual. E a gente fez uma campanha enorme entre as entidades, assim, para reverter isso, para ser derrubado o veto 62.
vezes e vezes, falando com parlamentares, falando, né, com o Congresso. A gente tem a frente parlamentar ampla e mista, né, em defesa do cinema e do audiovisual brasileiro, cujo presidente é o deputado Tadeu Alencar, que junta o Senado e a Câmara, né, nessa defesa, né, e é importante todo mundo que trabalha com isso saber disso, porque é a cadeia produtiva inteira que está em jogo. Então, a gente precisa estar mobilizado, saber o que as entidades locais, nacionais, enfim, estão fazendo, procurar acompanhar esse movimento, entender como que pode somar. Às vezes a pessoa não sabe como fazer, mas às vezes compartilhar uma informação já é muito, sabe? Porque informação é tudo, informação é muito valioso. Então, é isso, é participação popular, insistir, conhecer, entender, porque é tudo, na verdade, né? A gente vê fazer isso com todos os setores, né? Agora, na pandemia, as pessoas estão vendo a importância de se defender o SUS. Muita gente está se dando conta, na pandemia. Então, é isso, nós fazemos parte de uma civilização que é organizada dessa forma, politicamente, estruturalmente. A gente precisa entrar, a gente precisa ocupar, a gente precisa permanecer. Também não adianta ganhar, beleza, derrubou o veto 62, então... Não! Porque amanhã vai ter outro ataque. Então, a gente tem que estar todo dia vendo como poder ajudar. Todo dia é uma bomba diferente. Isso. E como continuar avançando em todas essas pautas que a gente mencionou aqui, sem que a gente precisa ter um setor para a gente continuar crescendo, indo em direção a esse setor diverso, plural, com cada vez mais gente dentro do que a margem. Enfim, precisa ter um setor, precisa ter uma indústria funcionando para que isso seja possível, da gente trazer todas essas questões para dentro, né? Se não existe a indústria, a gente está, enfim, está se baseando no quê para trazer todas essas discussões, né? E é isso, né? O agora ele está cheio de questões, mais dúvidas do que respostas, né? E para finalizar a nossa rodada, vou trazer mais uma questão, mais uma pergunta, que também não sei se tem uma resposta, assim, mas pensando em possibilidades a partir das suas áreas de atuação, né? O que a gente pode esperar, ou qual é o futuro para o audiovisual? Não só a partir do momento que a gente está vivenciando, o que a gente comentou aqui, mas de uma maneira mais ampla mesmo, né? Como que a gente pode imaginar o futuro para o audiovisual, para o setor? Inclusive, Karine, seria bem legal, Alessandra, eu estou curiosa para a Alessandra falar sobre isso, porque você tem alunos, né, Alessandra? Não sei se as outras são professoras também, eu não. Pois é. O que tu fala para os alunos, né? Porque eles devem te perguntar isso. Não, eu não sei com essas perguntas, essa pergunta é muito crucial, assim, né? Porque a gente está num momento muito difícil, né? É muito difícil que a gente está vivendo, né? E você tem que se manter positiva para sempre responder, né? Porque assim, eu já sou otimista por natureza, isso já é uma questão minha, né? Mas nem sempre é fácil para isso. Mas o que eu acho, que assim, qual é o futuro, pode ser até um chavão, e vocês me desculpem, pode até ser um pouco brega o que eu vou falar, mas assim, o futuro é a gente que faz. O futuro é o que a gente quer. Porque a gente tem que entender que a gente tem força. Existe um mercado, mas é quem que compõe o mercado? Somos nós. E é isso que eu falo para os meus alunos, sabe, e minhas alunas. É que quando o pessoal está começando, assim, todo mundo fica muito, sabe, se achando pequeno. Nossa, mas o meu filme que eu vou fazer e tal, sabe? Isso falando de pessoas que estão entrando no mercado, e eu não digo de idade, eu digo que são pessoas novas no mercado, né, que estão no processo de entrada, né? Tem uma insegurança muito grande, assim, né? Mas eu falo para eles, gente, entenda que a partir do momento que você faz o seu primeiro curta-metragem, por mais que seja na guerrilha, por mais que seja de uma forma, assim, super difícil, onde você consegue um monte de coisa emprestada, onde as pessoas trabalham de forma voluntária, porque é seu primeiro curta-metragem, entenda que isso é um produto cultural. Isso é um produto cultural, isso faz parte do mercado. E você está compondo o mercado. Eu acho que nós,
aqui, que somos do audiovisual, se a gente tiver noção da força que a gente tem, porque não é um mercado pequeno, né, gente? Né? Dados comprovam aí, né? Não é um mercado pequeno, não tem pouca gente trabalhando. A gente não sabe, né, exatamente quantos somos, né, e quantas somos. Não sabemos exatamente, né? Mas é um mercado gigante, gigante, tem muita gente. O problema é que nós ficamos acuados e acuadas perante sistemas que, na minha opinião, não deveriam existir mais. Mas a gente tem que lutar contra ele, né? Então, é chavão, é um pouco brega, mas o futuro é o que a gente faz. E se a pandemia paralisou, de certa forma, um pedaço nosso, então vamos parar para pensar, vamos nos organizar, né? Uma das coisas que eu acho ótimo também é assim, é isso que está acontecendo aqui, cada pessoa está numa cidade e a gente está conseguindo se reunir com mais frequência do que antes, porque antes era um inferno a gente se reunir, né? Tipo, era dificílimo, você tinha que fazer uma reunião com mais 5 pessoas, é um negócio que eu falei, daqui 2 meses, daqui 2 semanas a gente marca, né, dessas dificuldades. E agora a gente tem um pouquinho mais de facilidade nesse sentido, né? Então, eu acho que assim, a gente tem, particularmente, né, eu acho que a gente tem que tomar consciência da força que a gente tem e consciência de que quando a gente vai se organizando, é lógico, as coisas também não vão ser naif achando que daqui 1 mês as coisas mudam, daqui 1 mês as coisas mudam. Não é assim, né? É um processo de construção. Mas se a gente quer, né, ter um futuro melhor, assim, é agora que a gente tem que começar a fazer, sabe? Na verdade era ontem, né? Só que a gente estava um pouco atrasado. Então vamos tentar adiantar um pouco o passo e vamos entender também, né? Para quem está começando, entenda, você faz parte do mercado. Você fez um primeiro curta-metragem, fez o segundo, né? Entenda, você está fazendo parte, isso é um produto cultural, né? Você está colocando força nesse mercado, você está botando lenha no mercado, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho. Acho que era isso que a gente precisava ouvir, né? Terminar a mesa com uma positividade, assim, porque é isso, o agora ele está sendo construído com muitas perguntas, muitas dúvidas e muita tristeza também, né? A partir de tudo que tem acontecido, assim. Então, para finalizar, eu gostaria muito de agradecer a conversa, o diálogo. Acho que essas mesas elas são sempre interessantes para iniciar uma construção de debate, né? E foi isso que a gente fez, assim, eu acho que fiquei bem feliz com tudo que eu ouvi e que a gente conversou. Então, agradeço ao Olhar por continuar sendo esse espaço de... Mas esse é um espaço de debater o cinema e pensar o cinema de uma forma muito sincera e respeitosa, e ao MAP pelo convite, pela construção da mesa, e a todas vocês que estão aqui, todo mundo que está assistindo, as convidadas. Então, caso queiram complementar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Só agradecer demais a você, Karine, por ter mediado, ter conduzido essa conversa assim brilhantemente, que também já vem fazendo um trabalho brilhante aí na curadoria do Griot, né? Ansiosa para ver. Já fica aqui convite para o pessoal. Também por conhecer a Alessandra e a Carol aqui, que eu não conhecia antes, e rever a Cíntia. E agradecer a Jace, que botou essa mulherada junta, né? Da Mulheres do Audiovisual Paraná. E ao Olhar por abrir esse espaço. Acho que o Olhar tem sido esse festival e essa construção de pensamento coletivo. E não acho brega ou cafona a tua fala, nem chavão, Alessandra. Acho que é isso mesmo, também sou dessas. Acho que o futuro a gente constrói hoje e com as nossas ações, se a gente quer diversidade, a gente tem que olhar para o lado, quem é que está à nossa volta e trazer essa diversidade, né? Furar essas bolhas, promover mais trocas, mais intersecções, fazer junto, estar junto e cobrar junto dos nossos gestores, né? Então, quem ainda não participa de uma associação, do seu sindicato, de classe, chegue essa hora, nunca é tarde, não sabia antes, está sabendo agora, chega junto e vamos construir esse cenário, esse novo cenário que a gente quer ver, né? Esse novo a gente tem que fazer agora.
Eu queria agradecer o convite, adorei o papo. Eu acho que também não tem nada de brega, e eu acho que todo mundo aqui, por mais que esteja vendo o cenário, está todo mundo muito disposto a continuar lutando para mudá-lo. Então, eu acho que já é um sinal gigantesco de otimismo da nossa parte. A gente não se conformou com isso, e a gente, cada um no seu ponto, dentro do seu lugar, pode ajudar nessa construção, porque eu acho que é isso, a gente, por mais desmotivados em alguns momentos, por mais, enfim, com um processo de descrença que a gente esteja, eu ainda levanto e falo, putz, eu ainda preciso continuar endereçando algumas questões, não dá para parar, não dá para parar. E é isso. Queria agradecer, muito obrigada. Foi um ótimo papo. Bom, eu também agradeço ao Olhar. Eu já disse que é um festival que eu gosto bastante. Eu nasci em Curitiba, aliás, pouca gente sabe, mas conheço bem Curitiba. Tenho uma relação muito afetuosa com a cidade. E é muito bom conhecer, né, que eu não conhecia. Foi muito bom estar com vocês todas. Muito legal sermos nós, mulheres, né, a estarmos falando sobre isso. Eu perguntei, assim, até para a Alessandra, né, o que ela diria para um aluno e tudo mais, assim, porque, assim, olha, não quero parecer mais dura que as minhas colegas, porque não é para ser mais dura, assim. Eu acho que enquanto permanecemos, lutamos. Eu acho que fui mais chavão ainda que tu, Alessandra, mas é uma frase que eu uso bastante também, que enquanto a gente quer permanecer, quero fazer audiovisual, vou seguir nisso, eu aviso, é uma questão de muita resistência, mais que resistência, resiliência, e esteja preparado emocionalmente, porque além de financeiramente, tudo mais, porque é duro, e está muito difícil, muito. Eu tenho a nossa produtora vai fazer 10 anos, dia 20 de outubro. Então, eu tenho pensado em muita coisa nesse sentido. Assim. Hoje, será que eu abriria a produtora? Talvez não. Então, eu até fiz um post recentemente falando assim que, poxa, às vezes eu me arrependo de olhar no passado e ter incentivado as pessoas a entrar, porque do jeito que ficou, nossa, o nosso setor. Mas não é uma mensagem negativa, digamos assim, é mais no sentido da pessoa pensar bem, assim, o que ela quer, se ela quer o audiovisual como carreira, como profissão, estar atenta que é difícil, que é um ambiente muito competitivo, não só na questão dos recursos, mas muito ego, muita coisa, assim, é um ambiente difícil de se trabalhar, né? Mas quem é do setor, é justamente o que vocês já falaram, a resiliência, a luta, pegar junto, permanecer e resistir junto mesmo, porque é tudo muito intenso, é 880. Se você trabalha com audiovisual, as coisas não vão cair, não vai aparecer um anúncio no jornal te oferecendo uma vaga para você dirigir um curta, entendeu? Então, existe esse impulso que tem que vir de quem está no setor, de conhecer as entidades, de conhecer as associações, de participar, entrar de cabeça. Ou então, de fato, vai para outra profissão, que talvez te dê um maior acalento, assim, na sanidade mental e também na saúde financeira. Mas pensar, porque se é para entrar para audiovisual, se é para permanecer, tem que pegar junto, tem que pegar forte, porque está puxado. Não é impossível, mas está puxado. Complementando, bom, primeiramente quero agradecer também, né, essa oportunidade de estar nessa mesa de mulheres fodásticas, é uma honra estar aqui, né, e complementando o que a Cíntia está falando, assim, né, ser resistente é seguir, né, e o que a Carol falou, a gente não pode parar. Só que uma coisa que eu acho muito importante também é a gente sempre estar em rede, né, quando você vai para um embate, né, por exemplo, num protesto, o que você faz, né, o ideal é você dar o braço daqui, dar o braço dali, você vai. Se de repente nesse caminhar alguém fraqueja, ok, você tem direito, só que vai ter um aqui do lado e outro aqui do outro.
nós mulheres somos muito boas nisso, né? Então, acho que a gente tem que criar rede, fortalecer as nossas redes, desde as redes pessoais até as redes profissionais. Isso é muito importante. Porque a gente não, assim, até a gente tinha feito, né, acho que a Cintia estava no debate da MAP, né, que foi a Jonanin que falou, né, se você fica na luta, num protagonismo, isso é muito perigoso, porque chega um ponto que o protagonismo ele vai acabar com você, né? Você tem que, não é que enfim, não é negativo, mas acaba sendo negativo para você mesmo. Então a gente tem que estar junto nesse processo, né? Como a gente já falou, junto, né? A gente tem que estar junto. Adoro aquele tema, sempre assim, às vezes com a galera do trabalho, falo, tamo junto, e é real, a gente tá junto, né? Então, se a gente já tá junto, vamos fortalecer mais, vamos trazer mais gente para essa rede, né? Porque se de repente estiver duro demais para você, tudo bem, não tem problema, alguém vai te segurar e outras vão seguir em frente, e outros também vão seguir em frente. Então, acho que esse é um segredo, assim, né, para a gente seguir, e como a Carol falou, a gente não pode parar, vamos indo, porque vai dar certo uma hora, já tá dando certo, a gente tá aqui, né, a gente tá resistindo, esse festival tá aqui existindo, a gente tá fazendo acontecer, né, então é só seguir, na minha opinião, e é isso, eu agradeço bastante a oportunidade. Gente, a falta do físico é isso. Depois daqui a gente ia para a mesa do bar e ia fazer essa rede junto. Ia se abraçar, né? Mas feliz que conseguimos finalizar de uma forma positiva, né? Mas, enfim, queria só lembrar que durante a transmissão, foi interrompida a conexão com a interpretação em Libras, mas vai ser liberado outro link com essa interpretação completa, quando finalizar, né? E é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu até o fim, todo mundo, Alessandra, Cíntia, Carol, Paula, a equipe do Olhar que está aí com a gente até agora também. Obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Muito obrigada mesmo.